Bom dia e bem-vindo ao nosso primeiro culto 100% online por conta do coronavírus que está enfrentando o nosso mundo. Se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a abrir na sua casa em Jeremias capítulo 29, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A perspectiva em que a gente vive é que nós não estamos no controle da situação, mas Deus continua no controle. E a verdade é que saiba, Deus tem propósitos e tem princípios para a vida de cada um aqui. Naquele momento, era para o povo de Israel. Depois dos anos de exílio, eles seriam liberados. Para nós não sabemos o tempo em que nós teremos o cuidado com relação a esse vírus. Mas nós cremos no Deus que está acima de todas essas coisas e que tem propósitos. Por isso, esteja sensível nesse período, para o que Deus possa falar para o seu coração, para a nossa vida, para a nossa família, para cada um de nós. Bem-vindo ao nosso primeiro culto. Preste atenção agora nos nossos avisos deste culto. O primeiro deles é te informar como vai funcionar o nosso culto familiar, como nós queremos te incentivá-lo a fazer. Por isso, antes de nós entrarmos nas dicas, eu queria te convidar mais uma vez a abrir a sua Bíblia, mas dessa vez em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 em diante. Esse é o versículo que a gente tem como tema, amar Deus acima de todas as coisas. Mas entenda um pouco mais do princípio por trás desse texto. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, o princípio que Deus está trazendo ali através de Moisés é que a forma que nós desenvolvemos a nossa família, o nosso lar, é debaixo da palavra de Deus. É um amor incondicional pelo nosso Deus. Por isso, saiba que Deus está te chamando nesse tempo, para que você, as pessoas que moram na sua casa, que convivem com você diariamente, possam prestar um culto para esse Deus grandioso. Que através disso, a sua família, os seus filhos, os seus pais, cada um possa ser estimulado a crescer no conhecimento e na vida, com a palavra de Deus e com esse nosso grande Deus. Portanto, vamos para nossas 3 dicas rápidas sobre o nosso culto familiar. O primeiro é o tempo. Você está assistindo esse culto agora, então eu queria te recomendar que você investisse pelo menos 1h30 do seu tempo junto com a sua família para ter um tempo de adoração, de louvor e de ouvir a palavra de Deus também. Invista nesse tempo onde você vai desligar das redes sociais, desligar de todas as outras coisas e prestar um culto a Deus. A segunda ideia é utilize os recursos do vídeo, ou seja, depois do período de louvor que nós teremos nesse culto, você pode pausar e você pode cantar mais músicas junto com a sua família, você pode estabelecer mais um tempo de adoração, fique à vontade por isso. Nós não queremos barrar o que o Espírito Santo possa estar falando contigo ou com a sua família. Por fim, também com relação à oração, nós vamos ter um período onde você pode pausar e conversar um pouco com Deus junto com a sua família sobre alguns temas específicos. A última dica, então, que nós temos é que cada um da equipe ministerial está à disposição para você enviar uma mensagem, para você conversar sobre alguma necessidade, talvez, que você está enfrentando nesse tempo, algum pedido de oração, algo que a gente possa conversar, um aconselhamento, estamos à disposição. Alguns outros avisos rápidos que nós temos para explicar para você nessa manhã. Que o nosso compromisso para com a igreja financeiro, de dízimos e ofertas, ele segue da mesma maneira. Nós continuamos tendo compromissos aqui na igreja. Por isso você pode acessar o nosso site conde.org.br ou mandar um e-mail aqui para a igreja, conde@conde, e de qualquer maneira você pode fazer uma transferência, um TED, um DOC, ou pode ligar aqui para a igreja para entender da melhor forma que você pode contribuir financeiramente com seu dízimo e oferta.
por fim, as nossas atividades presenciais estão todas suspensas. Os grupos pequenos, o nosso tempo de culto, todas elas suspensas até uma segunda ordem. Portanto, aproveite esse tempo para você fazer uma videoconferência com o seu grupo pequeno, para você entrar em contato com as pessoas que estão próximas a você. Certamente será uma conversa importante. Aproveite o restante do culto. Bom dia! Te convido a cantar junto com a gente algumas músicas, nesse estilo mesmo, voz e violão. Chama a tua família, fica mais pertinho talvez da TV ou do computador ou do celular, para conseguir ouvir melhor e poder cantar junto. Vamos cantar juntos? Vamos louvar ao Senhor e nos rendermos ao Rei, pois fez grandes coisas. Veja que Ele já fez, o seu amor derramou, fez grandes coisas, fez grandes coisas. E a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Oh Deus, faz grandes coisas. Alegres cantemos ao nosso Senhor. Exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus, faz grandes coisas. Eu sei que fará outra vez. Nele temos o sim, o amém. Faz grandes coisas, faz grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Oh Deus, faz grandes coisas. Alegres cantemos ao nosso Senhor. Exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus, faz grandes coisas. Venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Oh Deus, faz grandes coisas. Alegres cantemos ao nosso Senhor. Exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus, faz grandes coisas, fez grandes coisas, faz grandes coisas. Meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre estar.
seu nome, oferece sua paz. Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está. Sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mar, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está. Sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está. Sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Quer cantar mais um pouquinho? Dá um pause no nosso vídeo e entra no site conde.org.br/songbank e ali você encontra as cifras de muitas das músicas que a gente canta aqui. Pega o violão ou vai pro teclado e chama sua família para cantar junto. Nós vamos entrar agora num período de oração. Deixa eu compartilhar alguns pedidos que nós temos como igreja e como nação, e depois você se sinta à vontade para compartilhar com a sua família outros pedidos, pausar o vídeo, ter um tempo de oração e retomar então esse tempo aqui de culto. O primeiro pedido é pelos enfermos que estão no nosso mundo, ao nosso redor, mas também pela saúde de cada um dos outros. Nós estamos sempre aptos para pegar essa doença, por isso que Deus possa estar cuidando de cada um. O segundo pedido é pelo sustento. Existem tantas pessoas que têm empreendimentos, que têm estabelecimentos que estão fechados nesse momento e certamente vão precisar de auxílio para o seu sustento, que Deus cuide e preserve cada uma dessas pessoas. Nosso último pedido é que Deus possa ser glorificado no meio de todas as circunstâncias em que nós vivemos. Que hajam oportunidades de nós falarmos sobre seu amor, de outras pessoas conhecerem o Evangelho que ainda não conhecem. Por isso, utilize esse tempo de oração e logo mais retome o nosso culto. Bom dia, tudo bem, gente? Vamos dar início ao nosso culto de hoje, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 26. Nós vamos ler juntos, depois nós vamos orar, e nós vamos dar início então à nossa mensagem de hoje, ao nosso ensino de hoje, né? Vamos ler juntos então? Começa assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José.
Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele respondeu: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nesse momento eu gostaria que você pausasse o vídeo e orasse com a sua família, com quem está perto de você, ou você sozinho, orasse para que essa mensagem possa falar ao seu coração. E eu vou orar aqui também. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse trecho, por essa mensagem, por esse exemplo de como Jesus agiu com essa mulher. E eu oro que o Senhor possa falar conosco, Deus. Esse é um momento tão singular na nossa vida, na nossa sociedade, na vida da nossa igreja, na nossa vida como cristãos. E nós queremos colocar, Senhor, tudo diante de Ti, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine e que o Senhor possa estar conosco nesse momento de tamanha tempestade, insegurança e incerteza. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre os encontros com Jesus. Nós vamos ver nesse encontro aqui que nós acabamos de ler, que Jesus se encontrou com uma mulher, uma samaritana. E esse encontro de Jesus com ela houveram algumas transformações. Agora, antes de mergulharmos diretamente nesse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês
Como nós vamos olhar para essa passagem, para esse texto em João? Nós vamos olhar para o texto como um exemplo de graça e de verdade. Porque Jesus ele foi gracioso e ao mesmo tempo verdadeiro. Graça e verdade, ou um exemplo de graça e de verdade, também é o título da nossa mensagem de hoje. Os escritos de João, eles são bem peculiares. Eles nos mostram algumas coisas e eles nos trazem, com uma certa frequência, contrastes. Contrastes que há em Jesus. Logo no início do capítulo 1 de João, logo no início desse evangelho, capítulo 1, versículo 14, João, ele escreve justamente sobre esse contraste e esse tema que nós vamos ver hoje. Ele escreve bem assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. João 1, capítulo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Graça e verdade. Graça e verdade. Outro contraste que nós podemos ver, que o próprio João escreve, está no livro de Apocalipse, por exemplo. João escreve que Jesus, ele é o cordeiro e o leão. Graça e verdade. O cordeiro e o leão. Ele é o leão, ele é poderoso, ele reina sobre todos, a sua voz é poderosa, ele é forte e ele é majestoso, mas ao mesmo tempo ele é o cordeiro. Mesmo reinando sobre todos, ele se submeteu ao Pai. Mesmo sendo poderoso e a sua voz sendo poderosa, ele se deixou ser abatido como um cordeiro. Graça e verdade, o cordeiro e o leão. John Piper, a respeito dessa passagem, a respeito desse contraste, ele escreve algo muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Abre aspas para John Piper e ele diz o seguinte: nós admiramos a Cristo por causa da sua transcendência. Ele é enorme e sublime. Mas o admiramos mais ainda porque a transcendência da sua grandeza se mistura com submissão a Deus. Nós nos maravilhamos com Cristo porque a sua justiça inflexível, ela é temperada com misericórdia. Sua majestade é adoçada com meiguice. Apesar de igualar-se a Deus, Cristo tem uma profunda reverência por Deus. Apesar de ser digno de tudo o que é bom, Cristo foi paciente para sofrer tudo o que é mal. Seu Espírito soberano sobre o mundo foi revestido com obediência e submissão. Cristo confundiu os orgulhosos e escribas com a sua sabedoria, mas foi simples ao ponto de ser amado pelas crianças. Cristo acalmou a tempestade com uma só palavra, mas não destruiu com raio os samaritanos e nem fugiu do martírio da cruz. Fecha aspas para John Piper. Observaram os contrastes que há em Cristo, que há em Jesus? Só que nós vivemos em um mundo complexo, em um mundo cheio de pragmatismo, em uma época de muito pragmatismo. E as pessoas, elas dão valores às coisas que funcionam. E se as coisas não funcionam, as pessoas pensam: isso não tem valor, isso não importa, essa doutrina não tem valor, porque ela não funciona. E eu, com todo o meu pragmatismo, eu olho para um texto como esse, eu olho para uma passagem como essa, para um exemplo como esse,
E eu faço as seguintes perguntas. Como isso funciona na prática? Como isso funciona na prática? Como se comporta um Deus que é homem também? Como Jesus procede quando ele se encontra com as pessoas? Como são esses encontros com Jesus? Como seria viver com alguém que é cordeiro e o leão? Será que é alguém bipolar? Não. Como seria se relacionar com alguém que é cheio de graça e de verdade? Sabem de uma coisa? Relacionar-se com alguém que é somente verdade é algo extremamente difícil. Por quê? Porque essa pessoa, ela condena você, ela pisa em você, ela judia de você. Essa pessoa, ela esmaga você com a verdade. Por outro lado, alguém que é somente graça, sem a verdade, é alguém que pode fazer você morrer de diabetes. Por quê? Porque ela compromete a justiça, compromete a verdade para acobertar os seus erros e pecados. Mas Jesus, ele é cheio de graça e de verdade. Né? E é isso que nós encontramos nos encontros de Jesus, com esses personagens. É isso que nós veremos ao longo de muito dessa série de encontros com Jesus. Nós vamos ver Jesus sendo gracioso e ao mesmo tempo verdadeiro. Né? E é isso que nós vamos ver hoje. Um exemplo de graça e de verdade, que é justamente o título da nossa mensagem. E esse texto de hoje, mais especificamente, ele nos mostra na prática como deveria ser a sua vida e a minha vida ao lidar com situações como essas. Né? E a primeira coisa que nós vamos perceber é que graça e verdade, na prática, elas produzem uma coisa: intencionalidade. Graça e verdade, na prática, produzem intencionalidade. Vamos ler versículos de 1 até 5, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. O texto começa dizendo: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse o próprio Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. E era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou à cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. João, ele inicia então esse capítulo falando que Jesus estava na Judeia e por causa pela proporção que estava tomando a fama de Jesus, ele saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a região da Galileia. Essa rota entre a Judeia e a Galileia era uma rota que os judeus normalmente não faziam passando pelo meio de Samaria. Eles davam a volta, eles faziam um caminho maior, um caminho mais demorado, para evitar passar por Samaria. E João faz questão de colocar e destacar isso, dizendo no versículo 4, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas por que era tão importante que Jesus passasse por Samaria? Por que era importante Jesus passar por Samaria? Será que Jesus estava com medo dos fariseus? Será que Jesus estava com medo de ser pego pelos fariseus? Será que Jesus pensou assim, já que os judeus não passam por Samaria, eu vou entrar em Samaria, vou dar um tempinho ali, vou esperar a poeira baixar, vou ficar ali, eles vão demorar muito mais e eu vou despistar eles. Será que era por isso?
Não, certamente não era. João capítulo 10, versículos 17 e 18, fala uma coisa muito importante. Diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Uma coisa fica bem clara nesses versículos aqui. Não seriam os fariseus que decidiriam qual seria a hora em que Jesus iria morrer, ou que Jesus seria pego por eles. Ele, o próprio Jesus, é quem decidiria quando essa hora iria chegar, quando ele se entregaria para morrer. Jesus é o dono do tempo. Jesus é soberano sobre o tempo. É Ele quem permite ou não que as coisas aconteçam. Abrimos um parênteses agora aqui. Saber que Jesus é o Senhor do tempo deveria nos libertar, ou nos liberta. Né? Nos liberta de todas as nossas ansiedades, de todos os nossos medos, das nossas angústias. E saber que Jesus é o Senhor dos acontecimentos da história deveria nos tranquilizar. Aí você pode pensar, olha só uma coisa, tu não está entendendo. Tu está gravando o culto. Nós não estamos na igreja, eu estou assistindo o culto, talvez sentado na minha cama agora, nesse momento. Talvez eu esteja de pijama nesse momento. Tu não está entendendo. Olha a crise em que nós estamos. Eu quero dizer para você que Jesus é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele sabe tudo o que está acontecendo e permanece sendo soberano sobre todas as coisas. E outra coisa, a pessoa que está falando isso para você é uma pessoa que teve 4, não 1, mas 4 ataques de ansiedade e foi parar no hospital. Jesus permanece sendo o Senhor do tempo. E saber disso deveria nos libertar de todas as nossas ansiedades. Fecha parênteses agora aqui. Mas a pergunta é: por que Jesus tinha que passar por Samaria? Jesus foi para Samaria porque ele quis passar pela cidade, havia um propósito nisso. Jesus foi intencional na sua ida para Samaria. Jesus passou por Samaria porque lá existia uma pessoa que precisava ouvir do Evangelho. Precisava ouvir sobre graça e verdade. Jesus desejava levar o Evangelho não somente àquela mulher, mas também a todo aquele povoado. Não somente à mulher samaritana, mas a todos os samaritanos. Deixem-me fazer uma pergunta para vocês, algumas perguntas para vocês. Como você lida com as pessoas ao seu redor? Tem havido intencionalidade nos seus relacionamentos? Quando Deus, Ele parece estar te conduzindo a determinadas situações, como você lê isso? Como você enxerga essas situações que Deus está te colocando? Como você conduz a sua vida no dia a dia? Será que você faz como os fariseus, que desviavam de Samaria, pegavam o caminho mais longo para não olhar, para não enfrentar, para não passar, para não olhar para aquelas pessoas, para não pregar e não falar de Jesus para aquelas pessoas, ou para não dar um exemplo para aquelas pessoas? Ou você é como Jesus, que age intencionalmente para anunciar o Evangelho para quem precisa ouvir do Evangelho? Graça e verdade na prática produzem intencionalidade. Pessoas cheias de graça e de verdade procuram se relacionar amavelmente
com outras pessoas. Agora talvez você esteja pensando, certo, eu gostaria de exercitar graça e verdade na minha vida. Eu quero agir intencionalmente na vida das pessoas e repartir água viva, que nós vamos ver mais a seguir, com outras pessoas. Eu gostaria de repartir do Evangelho com outras pessoas. Como é que eu faço isso? Como eu faço isso, Johnny? E esse é o nosso segundo ponto. Primeiro ponto. Abra mão do seu tempo só seu em prol de outros. É algo muito prático. E um exemplo disso está no versículo 6, que eu quero ler com vocês. O versículo 6 fala assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Jesus fez do que seria a sua desculpa perfeita, ou a desculpa perfeita, ele fez dessa desculpa uma porta de entrada para pregar o Evangelho, para discipular essa mulher. Jesus, ele estava sentado, cansado, com fome, era meio-dia, o sol estava dando na moleira dele. Jesus pega a grande desculpa para não fazer discípulos e diz: essa é a minha porta de entrada, o meu cansaço, minha sede é o argumento para falar de algo maior. O versículo de 7 a 10, ele continua dizendo assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido comprar comida na cidade. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe perguntou: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. O segundo ponto aqui: intencionalidade nos relacionamentos nos leva a romper barreiras. Intencionalidade nos nossos relacionamentos nos leva a romper barreiras. Jesus rompe as barreiras ao estabelecer contato com essa mulher samaritana. Primeiro, Jesus rompe a barreira da religiosidade ao simplesmente se dirigir a ela. Tamanho é o espanto dessa mulher que ela diz assim: parei. Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma mulher ou uma samaritana, a água para beber? Como? Jesus rompe as barreiras religiosas ao estabelecer contato com ela. Segundo, Jesus rompe barreiras sociais. Já que os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. O próprio texto diz isso. Diz que os judeus não se dão bem com os samaritanos. João ele fez questão de colocar isso. E o terceiro ponto, Jesus rompe as barreiras do gênero. Era um homem falando com uma mulher. E isso é tão impactante que nós vamos ver mais à frente do texto. João, ele escreve no versículo 27, ele diz assim, naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Ninguém falou absolutamente nada, mas eles ficaram surpresos. Quarta coisa, ele rompe as barreiras morais.
era um homem conversando com uma mulher que tinha pecados morais gravíssimos em sua vida. Imaginem o seguinte, imaginem se vocês me vissem às 10 horas da noite, parado aqui na rua de trás. Vocês conhecem a nossa região aqui, conversando com uma mulher. Só eu e ela. Sinceramente, na mesma hora vocês pegariam o telefone ou tirariam uma foto e diriam, ó, para provar, né? E diriam, ô Samuel, pastor Samuel, o seguinte, ó, tu não vai acreditar. Eu vi o Johnny ali conversando com uma mulher, tô te enviando a foto aqui, não é fofoca, tá? Mas ó, tô te enviando a foto aqui, ó, para provar. Acho que você deveria falar com ele. Tá muito estranho. Jesus rompeu as barreiras morais ao estabelecer contato com essa mulher. Eu gosto muito do que o Tim Keller falou a respeito desse ponto. Ele disse assim, Jesus, abre aspas para Tim Keller, Jesus passa por cima de todos os divisores humanos a fim de estabelecer uma conexão com a mulher samaritana. Fecha aspas. Jesus rompeu as barreiras religiosas, sociais, de gênero e também morais ao estabelecer contato com essa mulher. Agora, mesmo rompendo todas essas barreiras, Jesus, que é cheio de graça e de verdade, ele não poderia deixar de confrontar o pecado dela. E é isso que Jesus faz logo em seguida. E o diálogo continua no versículo 11, falando o seguinte. Disse a mulher, o Senhor, vamos ler do 11 ao 15. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Nesse momento, nós vemos algumas coisas interessantes nesse diálogo aqui de Jesus com a mulher samaritana. Primeiro, nós vemos um deboche. A primeira coisa que nós vemos é ela debochando de Jesus. Olha, escuta aqui, como que tu pode me oferecer água? Tu acabou de me pedir água. Como que tu pode me oferecer água? Tu não tem nem com que tirar água. Acorda, cara, te liga. Segundo, nós vemos uma discussão religiosa. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ela levanta um questionamento religioso. Terceiro, depois que Jesus responde para ela, uma esperança é gerada no coração dessa mulher. Uma esperança é gerada no coração dessa mulher. Quem beber dessa água aqui, dessa água do poço, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, essa pessoa será uma fonte de água que jorrará para a eternidade. Mas afinal de contas, o que está acontecendo aqui então? Do que é que eles estão falando? Aqui está acontecendo o terceiro ponto da intencionalidade. Graça e verdade produzem
relacionamento. Graça e verdade na prática produzem relacionamento. Se Jesus fosse somente verdade nesse diálogo, essa mulher estaria ralada, ela estaria perdida. Porque ela provoca Jesus com seus comentários. Ela diz, você acabou de me pedir água. Como você pode estar me oferecendo água agora, água viva? Tu não tem nem com que tirar água, cara, te liga, acorda. E depois ela faz alguns outros questionamentos religiosos. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês, quantos de nós, têm paciência para aguentar pessoas que precisam quase que literalmente serem carregadas no colo? Elas caem e você levanta. Elas caem de novo e você ajuda elas a levantar. Elas tropeçam e você ampara elas. Elas erram e você avisa. Elas erram de novo e elas persistem no erro. E elas caem e caem de novo, e de novo, e de novo, e de novo nas mesmas coisas. E aí quando elas começam a questionar a fé que você tem, quantos de nós conseguem permanecer firmes, ajudando, auxiliando, ouvindo, aconselhando, repreendendo, levantando essas pessoas? Quantos? Bem-vindo ao discipulado. Eu falo para vocês com um sorriso no rosto. Bem-vindo ao discipulado, porque é isso. Mas tem uma outra coisa. Nem tudo é desencorajamento. Aí passa um tempo e você consegue ver essa pessoa alegre, cuidando de si, daqui um pouco cuidando de outros, com a vida transformada. E aí você olha para trás e lembra, valeu a pena todo aquele esforço. Valeu a pena o custo desse discipulado. Valeu a pena. Né? A resposta dessa mulher, da mulher samaritana, é semelhante à alegria que nós temos ao ver alguém que nós discipulamos, que nós ajudamos a caminhar, que nós estávamos lá com a mão estendida, ajudando ela a levantar. A resposta dessa mulher, no versículo 15, é a nossa alegria, é a nossa motivação. Ela diz assim, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E aí é nesse momento em que Jesus vem e apresenta uma verdade para ela. É nesse momento que Jesus apresenta uma verdade para ela. Ele diz assim, versículos 16 até o 18. Jesus diz assim, vai e chama o teu marido. Vai lá, chama o teu marido e volte. E ela responde, não tenho marido. E disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Mesmo Jesus sendo afetuoso, aberto, ainda assim Jesus confronta o pecado dessa mulher. Jesus inicia dizendo, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria algo e eu lhe daria. Jesus falava para essa mulher que ele tinha algo que iria satisfazer ela por completo. Jesus fala da profunda satisfação da alma. E quando Jesus cita os maridos dessa mulher, ele evidencia que a satisfação não está nas coisas externas. A verdadeira satisfação deve vir de dentro. Deve vir de dentro. Eu quero que nesse momento você faça uma pausa no seu vídeo, né? Pegue uma caneta e um papel e liste
5 coisas que te deixam feliz. 5 coisas que satisfazem você. Eu quero que você faça isso nesse momento e depois ligue o vídeo de novo. Né? Pronto? Conseguiram listar essas coisas? Conseguiram listar essas coisas? Legal. Olhe para essa lista que você fez agora, veja qual dessas coisas são capazes de lhe dar uma satisfação real, genuína, uma satisfação verdadeira. Quantas dessas coisas conseguem fazer isso? Salvo raras exceções, as coisas na nossa lista, elas são exteriores a nós. Ou seja, elas dependem do que acontece ao nosso redor para nos deixar felizes. Por exemplo, meu time ganhou e eu fico feliz. Até na semana seguinte ele perder e você ficar triste. Outra. Eu fico feliz quando eu viajo. Quando eu consigo passear, quando eu consigo fazer coisas, viajar. Isso significa que hoje você está triste. Por quê? Porque você está em casa, você nem no culto veio, você não veio nem na igreja. Olha a nossa situação, nós estamos restritos na nossa circulação. Normalmente, nós condicionamos a nossa felicidade a coisas que são externas a nós, coisas que estão ao nosso redor. E se você quiser, pause o vídeo novamente e pense sobre isso. Alguns minutos. Né? Certamente, alguns de vocês responderiam, ou podem responder. A minha satisfação está em Jesus. É óbvio. A minha pergunta é, será que está completamente em Jesus a sua satisfação? Será que a nossa satisfação está completamente em Jesus? A julgar pelas atitudes, ou a julgar por como nós reagimos diante das coisas que vêm sobre as nossas vidas, a julgar pela reação que nós temos diante de inúmeras situações da nossa vida, eu diria que a nossa esperança está muito mais nas coisas deste mundo do que em Jesus. Agora, alguns de nós têm a nossa esperança em um amor romântico. Aí essa pessoa pensa, cara, o dia em que eu encontrar a pessoa certa, o dia que eu casar, aí eu estarei feito. Aí a minha vida vai se transformar por completo. Aí realmente eu serei feliz. Outras pessoas pensam, a minha carreira, no dia em que eu tiver aquele emprego, mas aquele lá, sabe? Aí eu realmente estarei feliz. Aí eu realmente estarei completo. Outras pessoas têm a sua esperança na política. E brigam. Brigam. Acordem, gente, o mais rápido possível. Outros têm a sua esperança em causas sociais. Causas sociais. Outros têm a sua esperança em dinheiro. Outros têm a sua esperança nos benefícios que o dinheiro traz. Não se iludam, gente. Não se iludam. Jesus está dizendo que não há nada fora de você capaz de satisfazer a verdadeira sede que existe no nosso interior. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu essa mulher. O que ela estava fazendo? Ela estava dizendo, olha, eu busquei a minha satisfação no primeiro e eu não fui satisfeita.
então eu troquei, e eu busquei no segundo, e eu não fui satisfeito, e eu busquei no terceiro, e eu não fui satisfeito, então eu busquei no quarto, e aí eu também não fui satisfeito, então eu fui para o quinto. O que é que Jesus está fazendo com essa observação? Primeiro, Jesus não está querendo humilhar essa mulher dizendo, olha só, você é uma pecadora, olha quantos maridos você teve. Já, esse cara com quem você está ainda nem é o teu marido. Jesus não estava fazendo isso. Jesus está mostrando para ela, através da vida dela mesma, que a real satisfação, que a satisfação verdadeira não está nas coisas externas. Jesus está mostrando para essa mulher que a maneira que ela tem buscado se satisfazer está errada. Ela está buscando se satisfazer nas coisas erradas. Aí você pode estar pensando, mas parei um pouquinho, todo mundo tem que viver em função de alguma coisa. Jesus está dizendo que ele tem que ser essa coisa. É isso que Jesus está falando. E o texto continua do versículo 19 ao 26, e a gente vai partindo para finalizar. Do 19 ao 26 fala assim, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. E aí Jesus declarou, creia em mim, mulher, creia em mim. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, ele está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus olhou para ela e declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Notem que a conversa ela parece mudar, né? Ela parece mudar de rumo, mas não, ela não mudou. Jesus força primeiro essa mulher a admitir o seu pecado e então ela tenta fugir do pecado. Ela tenta fugir fazendo algumas questões, debatendo sobre algumas questões religiosas. É muito mais confortável discutir religião do que encarar o seu próprio pecado, do que encarar o seu próprio erro, do que admitir o seu erro na frente de alguém, do que enfrentar o pecado de frente. Mas aí ela pergunta, qual é o ambiente que nós devemos adorar? Qual é o ambiente adequado para que nós possamos adorar a Deus? Qual é o lugar correto? Jesus confronta essa ignorância dessa mulher, a ignorância dessa mulher, mais uma vez. E aí ele responde da forma como ela não sabia. Ela não sabia a quem ela adorava, ela não sabia onde ela adorava e nem como ela deveria adorar. Agora imaginem o nosso caso, exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos podendo frequentar o nosso culto público regularmente. E por isso essa transmissão. Nós estamos impedidos de ir a determinado lugar para adorar a Deus. Nós estamos geograficamente distantes um do outro e também do templo. Como podemos adorar a Deus então? Em espírito
e em verdade. Agora, olhem o resultado desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Versículo 28 e 30 e nós encerramos. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Graça e verdade nos leva a proclamar salvação em Jesus. Graça e verdade nos leva a proclamar salvação em Jesus. Durante 6 vezes, Jesus fala com essa mulher e ela sempre retruca, ela sempre responde para ele. Nos versículos 7, no versículo 10, no versículo 13, no versículo 16, no 17 e no 21. Mas depois da 7ª vez que Jesus fala com ela, no versículo 26, ela não responde mais. O que ela fez? Ela sai correndo para falar de Jesus. E depois ela volta para ter comunhão com Jesus, junto com outras pessoas. Uma das evidências mais básicas da verdadeira conversão é o desejo genuíno de compartilhar Jesus com outras pessoas. É um exemplo inspirador de graça e de verdade. Que Jesus nos ajude a sermos cheios de graça e de verdade. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez, talvez você não conheça a nossa igreja, talvez você pegou o link compartilhado por alguém na internet, no Facebook, em algum lugar, e você nunca ouviu uma mensagem, uma pregação do Evangelho. Eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus, ele está procurando intencionalmente salvar você. Que Deus te abençoe. Não deixe essa voz que você está ouvindo, não trate isso como sendo qualquer coisa. Né? Entregue a sua vida para Jesus, porque Jesus está intencionalmente falando com você. Não foi por acaso que você parou e ouviu isso hoje, e ouviu essa mensagem hoje. Assim como Jesus desviou o seu caminho e foi intencionalmente até uma cidade em que costumeiramente os judeus não entravam para falar do Evangelho para essa mulher, saiba de uma coisa, Jesus está intencionalmente falando e procurando com você hoje, nessa manhã, nesse dia. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem e eu oro que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa tomar esse exemplo de Jesus como um exemplo saudável para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos agir com intencionalidade, que nós possamos, de alguma forma, Senhor, nos mover na direção das pessoas e criar relacionamentos novos. Minha oração também, Senhor, é para aquelas pessoas que estão nessa manhã escutando uma mensagem pela primeira vez. Que o Senhor possa abençoá-las, entrar no coração delas e transformar suas vidas da mesma forma que essa mulher samaritana teve a vida dela transformada, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Eu oro no Teu nome, Senhor. Amém. Eu também gostaria de desafiar vocês nessa manhã, se talvez você tenha alguma pessoa, algum amigo, alguém por quem você tem orado já há algum tempo, né? Alguma pessoa que você já teve oportunidade de pregar o Evangelho, ou se você está procurando a oportunidade para pregar o Evangelho para alguma pessoa e não tenha encontrado essa oportunidade. Eu gostaria que você, nessa manhã, gastasse um tempo orando por essa pessoa, colocando ela diante de Deus e pedindo para que Deus possa criar essa oportunidade para você falar do Evangelho para ela. Né? Gaste alguns minutos com isso. Deus o abençoe e no domingo que vem que a gente possa
retornar aqui. Nós vamos estar aqui também no nosso culto a Deus, cultuando o nosso Deus, cada um da sua casa e adorando esse Deus em espírito e em verdade. Você é nosso convidado, retorne no próximo domingo para mais uma mensagem e a gente vai estar aqui, em nome de Jesus. Amém.